Fala pessoal, bem-vindos ao meu canal. Estamos juntos de novo para resolver o problema do livro do Moisés, volume 2, agora capítulo 5, sobre ondas transversais. O problema diz mais ou menos assim: duas ondas transversais de mesma frequência, 100 segundos a menos 1, né, 100 Hz, são produzidas num fio de aço de 1 milímetro de diâmetro e densidade 8 gramas por centímetro cúbico, submetido a uma tensão de 500 newton. As ondas são dadas por essas expressões, onde A é 2 milímetros, a amplitude no caso. Escreva a expressão da onda harmônica progressiva resultante da superposição dessas duas ondas. B, calcule a intensidade da onda resultante. E C, se fizermos variar a diferença de fase entre as duas ondas, qual a razão entre os valores máximo e mínimo possíveis da intensidade resultante? Bom, pessoal, esse é um problema longo. Eu vou postar aqui inicialmente a solução através de um método e na sequência eu posto um outro vídeo com um método alternativo. O primeiro método é utilizando os números complexos, certo? Então, qual que é a ideia? Vamos começar esboçando aqui, né? No item A, a gente vai ter que escrever essas funções, né, de maneira adequada para tratar o nosso problema. Então, vou chamar y1 de x e de t, a função A cosseno de kx menos ômega t mais π sobre 6, radiano, né? Π sobre 6. E y2 de xt vai ser 2 vezes a. Aqui eu já vou escrever direto uma forma dessa função aqui, né? Seno de ômega t menos kx, que privilegia uma comparação direta com essa aqui, certo? Então vou escrevê-la assim, ó, 2a seno de menos kx menos ômega t. Então veja, aqui já ocorre a primeira questão, né? O k e o ômega depois a gente vai calcular com os parâmetros do problema. Mas como nós temos um mesmo argumento aqui, dependente do tempo, né? E da posição da onda, eu vou chamar esse argumento de θ, certo? Esse θ, em princípio, é um θ de xt, mas é o mesmo θ que vai ocorrer aqui, θ de xt. E para não carregar muito a notação e não ficar levando esses x e t para frente, eu vou simplesmente expressar esse ângulo aí por θ daqui para frente, tá bem? Então essa é a minha equação 1, essa é a minha equação 2, e aí eu sigo adiante para fazer aquilo que eu havia dito, né? A equação 1, então, vai ficar escrita como simplesmente y de xt, a cosseno de θ mais π sobre 6. E agora o meu trabalho vai ser expressar a equação 2 em termos de uma função trigonométrica muito parecida. A primeira coisa que eu devo notar é que aqui vai aparecer 2a seno de menos θ. Como o seno é uma função ímpar, isso é a mesma coisa que menos 2a seno de θ. Ao mesmo tempo, para que eu possa comparar isso daqui, pessoal, eu tenho que recorrer a uma propriedade associada à função seno e a função cosseno, né? A gente pode puxar uma seta aqui, só para demonstrar, né? Que o cosseno de θ mais π sobre 2, ele vai ter relação com essa função, né? Cosseno de θ mais π sobre 2, por uma relação de soma de arcos, né? Vai ser cosseno θ, cosseno de π sobre 2, menos seno θ, seno de π sobre 2. Então dá para ver rapidamente, né? Porque são ângulos notáveis. Cosseno de π sobre 2 é cosseno de 90, que é 0.
e seno de π sobre 2 é 1, né? Então, como aqui é 0 e aqui é 1, isso aqui é igual a menos seno, que é justamente o que aparece aqui, né? Então, eu vou reintroduzir isso aqui e dizer, olha, então, isso é 2a cosseno do θ mais π sobre 2. Então, essas são minhas novas equações, né? As equações 3 e 4, postas numa forma que a gente rapidamente possa identificar as duas formas do tipo cosseno que aparecem aqui. É claro que as amplitudes são diferentes e é claro que as fases também são diferentes, né? Então, apesar de a função trigonométrica ser a mesma, nota que A aqui é diferente de 2A e a fase é diferente. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai utilizar o primeiro método nesse vídeo, que é o método de soma com complexos, que é um método que o Moisés explora nesse capítulo e que é bastante útil, tá? Em que consiste esse método? Em a gente entender que as funções 3 e 4 nada mais são do que projeções no plano complexo, né? Lembrando do que é um complexo é um número, né? Que possui parte real e parte imaginária. Então, se nós colocarmos aqui um eixo do tipo real de Z, onde Z é um número complexo, imaginário de Z, identificarmos um ponto P aqui, pelas coordenadas A e B. A e B são essas coordenadas no eixo cartesiano, né? E a gente pode, na mesma representação aqui, identificar o mesmo ponto P através de uma representação em termos dessa distância R e de um ângulo que a gente chama de θ, o argumento do número complexo, né? Então, você veja que, nesse caso, o que nós temos? Essa representação ela também é equivalente à representação Rθ e a gente consegue justamente mapear as relações entre essas coisas, do tipo Z, a gente escreve como A, parte real, mais I, onde I é raiz de menos 1, né? Vezes B. Então, só denotando aqui, relembrando um pouco, I é a unidade puramente imaginária, que é a raiz de menos 1. Então, só nos lembrando disso. E da mesma forma, Z, equivalentemente, na representação complexa, naquilo que a gente chama de representação polar, né? Ele pode ser expresso como R E na I θ, né? Onde E na I θ nada mais é, pela fórmula de Euler, que cosseno de θ mais I seno de θ. Né? Essa aqui é a dita representação cartesiana. E essa aqui é a representação polar, né? De coordenadas no plano complexo. Essa é uma brevíssima introdução para a gente se lembrar e usar isso, né, como o seguinte fato. Daqui a gente encara rapidamente por esse triângulo que existe aqui, retângulo, e por essas projeções, que A nada mais é do que uma projeção R cosseno θ aqui, né? Porque se E na I θ é cosseno, então veja, R vezes cosseno é justamente esse pedacinho aqui. Isso aqui é R cosseno θ. E essa projeção é R seno θ. Então é justamente isso que nós vamos explorar. Por quê? Porque nas formas 3 e 4 das ondas, a gente identifica muito claramente que existem cossenos ali, que podem ser encarados, então, como projeções, né? Ou seja, as partes reais nesse plano complexo dessas funções aqui. Então, é isso que o Moisés elabora lá nesse capítulo, e é o que nós vamos usar. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma extensão analítica, né, da função y1 de xt, que é uma função nos reais, diga-se de passagem, né? É uma função nos reais, que vai a uma função y tio, vou chamar assim, de xt, e essa função é no domínio dos complexos. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai simplesmente escrever uma forma cuja parte real seja esse cosseno.
E essa forma já está escrita aqui, né? Uma exponencial complexa. Uma exponencial complexa tem como parte real um cosseno. Então, se a forma y1 de x é aquela ali, em cima, a cosseno de θ mais π sobre 6, como é que ficaria a sua forma ou a sua representação complexa? Ora, ela seria a amplitude, que é um fator, e na i, θ mais π sobre 6. É isso que é, né? Lembrando, θ é uma função implicitamente definida em termos de y, de x e de t, desculpa. Muito bem. Então, aqui é a nossa equação 5. E a mesma coisa, identicamente, a gente vai fazer para a função y2, que é uma função definida no domínio real, né? Na realidade, isso aqui deveria ser colocado assim, em R2, porque nós temos um domínio x e t para R, onde y é nos reais, eu estou omitindo tudo isso daí. Então, isso aqui é y2, xt, que então vai ser no domínio complexo, né? Nós temos dois reais que vão ser mapeados no plano complexo. E agora, ao invés de A aqui, nós vamos ter 2A. 2A. 2A, E na I, θ. E a fase aqui é diferente. Isso é o importante anotar, né? 6. Então, aqui nós temos uma fase π sobre 6 e aqui nós temos uma fase π sobre 2. E as amplitudes também, obviamente, elas são diferentes, né? Então, como é que somamos essas duas amplitudes para definir o que ele pede lá no item A? Escreva a expressão da onda harmônica progressiva resultante da superposição dessas duas ondas. Superposição é símbolo de soma, né? E quando ele fala de onda progressiva é porque esta forma aqui, ó, Kx menos ômega-t representa uma onda propagante no sentido x positivo. É basicamente isso. Todas as duas estão no sentido x positivo. Então vamos lá. Vamos pegar as equações 5 e 6, né? Agora, então fazendo a expressão da onda resultante. Então a onda resultante, ela vai ser uma yr de xt, que é a soma de y1 de xt mais y2 de xt, né? Mas veja que como nós fizemos a extensão, né, do plano real para os complexos, essa extensão ela preserva essas somas, né, no seguinte sentido: matematicamente, se eu somar dois complexos, eu também ainda estou nos complexos. Então, eu posso definir uma yr de xt, que depois eu vou tomar a parte real dela, e a y1 tio de xt, que eu defini ali em cima, mais a y2 tio de xt. É isso que, de fato, vai me dar aí a minha resultante nesse primeiro método. Então, vamos agora mãos à obra. Então, y de r tio de xt vai ser quem? Vai ser a e na i θ mais π sobre 6 mais 2a e na i θ mais π sobre 2. E isso é quanto? Bom, eu posso fatorar alguns termos aqui, né? Dá para ver claramente. Eu posso fatorar a, e dessas expressões eu posso fatorar e na i θ também. De modo que da primeira expressão sobra e na i π sobre 6 mais 2 e na i π sobre 2. Né? Então, essa é a minha equação 7. Essa equação ela vai nos ajudar muito porque a partir dela a gente vai conseguir tirar qual é o complexo na forma geral. Veja que aqui a gente já tem uma dica, né, de que deve ser alguma coisa que tenha uma certa amplitude A e uma fase E na I θ, né? Só que este termo aqui, ó, em si, ele vai ser um número complexo, e esse número complexo deve ser na forma polar, se a gente representar, né, com um R, a gente vai chamar esse R de, vamos chamar de Rzinho inicialmente, E na I φ, né? Todo número complexo pode ser representado, como eu havia antecipado, ou na forma cartesiana, com esse par,
ou com uma forma polar, né? Um módulo aqui do número complexo R e uma fase, E na I é um φ. Então a gente vai ter que descobrir quem é para esse número, esse R e esse φ. Então vou fazer uma parte aqui, né? Um quadro à parte aqui, para a gente definir quem é R, E na I, φ. R, E na I, φ vai ser, bom, eu vou abrir o lado direito em termos da representação cartesiana. Então, vou abrir esse z na I π sobre 2, que vai ser cosseno de π sobre 6, mais, pela definição, seno de π sobre 6. Primeiro termo já foi, mais duas vezes, agora, cosseno de π sobre 2, mais I seno de π sobre 2. Bem, esses termos aqui, claro, seno de π sobre 2, cosseno de π sobre 2 é 0, seno de π sobre 2 é 1, seno de 30, né, π sobre 6 é 1 meio, e cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Então, eu vou mapear isso aqui na representação cartesiana para depois identificar que esse R, E na I, φ representa à direita esse número que eu vou escrever agora. Então, ó, veja que como parte real nós temos esse pedacinho aqui e nada mais. O resto é só parte imaginária. Então, nós vamos ter raiz de 3 sobre 2, mais. Aí nós temos daqui I, 1 meio, e daqui sobrou uma unidade de I vezes 2, né? Então, mais 2. Mais 2I. Então, isso fica, finalmente, né, um número polar, cuja representação seja raiz de 3 sobre 2, mais 5 meios de I. 5 meios de I. Ora, esse número quem é? Esse número terá que ser o seguinte. Se essa é a representação cartesiana desse número à esquerda, o R vai ser a raiz quadrada do quadrado da parte real, que é 9 quartos, mais o quadrado da parte imaginária, que é 25 quartos. E isso vai dar... na verdade, 9 não, aqui teria que ser 3, né? 3, desculpe. 3 sobre 2, não, sobre 4, mais 25 sobre 4. Aí sim, raiz de 28 sobre 4. E esse número dá 7, né? Raiz de 7. Então, o módulo do número complexo associado ali naquele colchete é raiz de 7. Vamos continuar para a gente definir agora quem que é a fase, né? Então, a fase daquele número complexo, ela tem que ser tal que nessa representação, se nós voltarmos ali naquele diagrama, né? E nesse triângulo retângulo, a tangente desse ângulo, veja que a tangente do ângulo aqui, a tangente de θ, ela é B, a projeção vertical, sobre A, ou seja, a parte imaginária do número complexo sobre A. Então, se nós voltarmos ali, o que nós podemos escrever? A gente pode escrever que aquele ângulo φ ele é tal que a sua tangente de φ, ou argumento do número complexo, é 5 meios, a parte imaginária, raiz de 3 sobre 2. E isso dá 5 sobre raiz de 3. 5 sobre raiz de 3. Portanto, nesse caso, o que é que nós temos aqui? Que φ é o arco cuja tangente é 5 sobre raiz de 3. Isso vai dar aproximadamente 1,24 radianos. 1,24 radianos. Então, nós já temos esses dois valores aí, né, no caso. E o que falta a gente fazer, então, é a gente voltar um pouquinho atrás, fechar esse parêntese aqui,
né? Eu vou usar esses valores, né? 8 e 9 à frente, de tal sorte que na equação 7, né? Então, voltando, a 7, a gente obtém que a yt, o resultante de xt, ela vai ser o A, o E na θ, que já tinha, e aí eu vou expressar tudo aquilo que está no parêntese como RE na IFI, pois eu já tenho esses valores. Então, RE na IFI. Utilizando então a propriedade da exponencial, né, que é a soma dos expoentes, né, eu mantenho a base, então isso aqui fica A vezes R, a amplitude original, que multiplica E na I θ, que é uma função de xt, agora eu vou voltar à dependência, mais φ. Φ vai ser uma constante de fase. Então, essa é a minha equação quase final, né, para soma, de tal modo que agora eu vou voltar. Então, eu vou voltar. Então, voltando para y de xt, toma-se a parte real. A parte real nessa equação 10. Essa equação 10 assim. Então, a parte real desse número, quem é? É a função y resultante de xt. E essa função nada mais é do que a vezes r é raiz de 7, cosseno de θ, e aí eu vou voltar, θ é kx menos ômega t, mais φ, onde φ é 1,24 radianos. Essa é a nossa equação, de fato, quase final, né? Eu nem vou colocar 11 aqui. Por quê? Porque falta apenas a gente escrever nessa expressão, né? Quem é o nosso A, quem é o K e quem é o ômega, né? Para x e t dado em função de números reais, né? Como partes de um número real. Então, bom, vendo que os parâmetros do problema, né? Então, dados A igual a 2 milímetros, ou seja, 2 vezes 10 a menos 3 do metro. Dado também que nós temos a tensão numa corda T igual a 500 newton, e que nós temos a densidade do material do aço igual a 8 gramas por centímetro cúbico, que em termos de unidade do SI dá 8 vezes 10 a terceira quilogramas por metro cúbico, né? E que nós temos também o diâmetro ou simplesmente o raio, né, da corda associada onde se produz essas ondas, né, que é a metade de 1 milímetro, né, porque o diâmetro é 1 milímetro. Só voltando lá, ele fala que em algum momento, num fio de aço de 1 milímetro de diâmetro, e a frequência também a gente tem. Então, vou anotar isso aqui, né, que nós temos. Então, nós temos meio milímetro de raio, o que é a mesma coisa que 5 vezes 10 a menos 4 do metro. E nós temos a frequência, eu vou denotar a frequência não pela letra grega ni, como gosta o Moisés, mas vou denotar pela letra F, e isso é 100 Hz. 100 Hz. Então, fechamos esse panorama de dados aqui, porque a gente vai precisar desses dados para, de fato, computar na expressão 11 os parâmetros que faltam, né? E quais são esses parâmetros? Bom, primeiro de tudo, né, nós vamos calcular quem é o ômega. Então, vamos calcular quem é o ômega. Então, vou puxar aqui um 1, né? Ômega, quem é? Para uma onda, é 2π vezes a sua frequência. Isso vai dar 2π
vezes 100 Hz. Né? E isso dá aproximadamente 6,28 vezes 100, 628 Hz ou segundo a menos 1. Né? Eu vou preferir colocar segundo a menos 1 mesmo, né? Radiano por segundo a menos 1 se preferir. Vamos colocar assim, radiano por segundo. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, agora nós vamos calcular o valor de K. E para calcular o valor de K, nós vamos necessitar aí de uma relação, né, entre ômega e a velocidade da onda, certo? Então a primeira coisa que nós vamos fazer é vamos calcular a velocidade da onda. A velocidade de propagação da onda, nesse caso, é raiz de t sobre a densidade linear de massa. Então raiz de t sobre μ. Veja que μ não foi dado, a tensão foi dada, mas μ não, né? Então a gente vai ter que se dar conta do seguinte: densidade linear, o que é? É a massa da corda sobre o seu comprimento. Para que a gente possa escrever isso em termos de densidade, que foi a densidade do material dado, né? A gente vai ter que pensar o seguinte: a corda, ela é modelada como um fio, né, com um certo diâmetro Dzinho aqui, né, ou Dzão, que é 2 vezes o raio, e tem esse tamanho aqui, tem esse tamanho, L. E terá, claro, uma área transversal, uma área A. E essa área, claro, vai ser πr ao quadrado. Né? Então, dado que nós temos essa informação e essa modelagem, a gente pode reescrever isso aqui em termos do volume. De que forma? Massa sobre volume, que vai calhar de ser a nossa densidade. Vou escrever aqui para baixo para ficar mais fácil. A nossa densidade vezes um fator de área, né? Que é a área transversal. Vou até colocar a área transversal aqui dessa corda, certo? Então, a densidade é uma densidade que a gente tem do aço, a gente não tem a massa, nem o volume, mas tem esse parâmetro. Né? Então, é isso que nós vamos introduzir aqui, e isso vai ficar raiz de T vezes a densidade do aço, que multiplica, como a área transversal é πr ao quadrado, que multiplica πr ao quadrado. Então, quando nós usamos os dados do problema, colocamos todos os valores ali, né, apresentados, a gente acha esse valor daí como 282 metros por segundo. Então, vamos lá, 282 metros por segundo. Então, de posse da velocidade, nós vamos utilizar uma relação que diz respeito a uma propriedade. Quando a gente escreve a forma de uma onda como kx menos ômega t, esse ômega ele tem uma relação com a velocidade e com o número de onda. E essa relação é a seguinte: ômega é k vezes v. É k vezes v. Ou seja, o k que nós estamos procurando, o número de onda, ele vai ser ômega sobre v. E aí, utilizando os valores que nós obtivemos, isso vai dar 2,23 metro a menos 1, ou radiano por metro. Radiano por metro. Né? Então, esses são os valores que a gente gostaria, né? Principalmente o ômega e o K para essa relação. E agora a gente já pode voltar lá, só precisamos multiplicar o A por raiz de 7, né? E obtermos a forma final. Então, finalmente, vamos colocar números aqui, né, nessas determinações. 12 e 13. Então, a gente vai dizer finalmente, usando 12 e 13 na 11, e que nós obtemos y de r de xt é
quando a gente multiplica, né, o A por raiz de 7 e faz essa conversão para sistema internacional, isso dá 5,29 vezes 10 a menos 3 do metro. E aí ficamos com cosseno de 2,23 metro a menos 1, que multiplica x, ou radiano por metro, menos 628, segundo a menos 1, que multiplica tempo, mais 1,24 radianos. Essa é a nossa forma de onda, a forma de onda que nós, de fato, aí desejamos, certo? Então, essa é a forma de onda buscada nessa primeira parte do problema. Pois bem, vamos então, com isso, voltar para o item B agora, para conseguirmos definir qual as outras partes aí que ele nos solicita. Então, calcule a intensidade da onda resultante. Que vale uma menção, né? Que é uma observação, é que o Moisés define intensidade vou colocar entre aspas, ele define intensidade como potência média. Então, lá nesse capítulo, a gente pode se dar conta, né, dessa definição e dessa obtenção. Então, quando ele fala intensidade da onda resultante, vamos ler essa informação ou ler essa pergunta no sentido de que isso é uma potência média, né? Então, eu vou definir essa potência média assim, de acordo com os parâmetros devidos, né? E essa relação ela é a seguinte: 1 meio de μ v ômega ao quadrado a ao quadrado, onde μ é a densidade linear, v é a velocidade de propagação da onda, ômega é a velocidade angular ou a frequência angular das oscilações nesse termo temporal, e a amplitude. Como nós queremos da onda resultante, aqui é a amplitude resultante. Nada mais do que isso. Então, se nós usarmos aquela descrição anterior, né, a gente já tem esse parâmetro e esse parâmetro. O que nos falta é o μ. Só que o μ a gente vai denotar em termos da densidade do aço e πr ao quadrado, v ômega ao quadrado, amplitude resultante ao quadrado. Então, quando a gente coloca todos esses números, como a gente fez anteriormente, a gente chega, então, no resultado de aproximadamente 9,78 watts no SI, certo? Estou mantendo aqui, né, 3 algarismos significativos em todas as medidas, né? E aqui eu vou manter também. Então, esse é o nosso resultado, 9,78. Muito bem. Último problema, então, item C, né? Item C. O que ele nos pede? Ele nos pede para obter a razão entre a intensidade máxima, né? Se fizermos variar a diferença de fase entre as duas ondas, qual é a razão entre o valor máximo e o mínimo possíveis da intensidade resultante. Então, agora, o que ele quer nos dizer é o seguinte: nas formas 3 e 4, a diferença de fase está fixa, né? Essa diferença de fase está fixa. Ela é π sobre 3. Por que π sobre 3? Vamos ver aqui. Então, vamos lá. Vamos, primeiro de tudo, expressar a y1 e a y2 em termos da diferença de fase apenas. Então, eu vou fazer o seguinte. Ó. Reexpressando
as equações 1, não, as equações 3 e 4, expressando 3 e 4 em termos da diferença de fase, que nós vamos chamar delta, obtemos. Então, nós queremos agora eliminar uma daquelas fases. Então, eu vou chamar assim, eu vou primeiro de tudo dizer, olha, nós temos a y1 e eu vou chamar aquele novo argumento que aparecia ali, né? Lembra que aqui era θ mais π sobre 6, mas agora eu vou renomear isso daqui. Eu vou dizer, olha, vamos imaginar que esse argumento eu possa defini-lo todo como φ, essa variável φ. Então, essa função fica simplesmente a cosseno de φ, né? Lembrando, isso é função de x e t, φ é função de x e t. A y2, nesse caso, ela vai ficar 2a cosseno de... Aqui era θ mais π sobre 2. Só que lembra, como nós definimos θ mais π sobre 6 como φ, então eu fico com 2a cosseno de φ menos π sobre 6, que é o θ, mais π sobre 2. E isso é igual a 2 vezes a, que multiplica o cosseno de φ mais π sobre 3. Ou seja, no caso anterior, então, ó, delta igual a π sobre 3, radianos, era fixo. Era fixo. Certo? Então, o que ele está pedindo é, vamos tornar agora esse argumento variável. Então, convém o quê? Convém que eu mantenha essa nova equação aqui, que a gente vai chamar de equação 14, né? 14. E a 15, mas com o delta variável. Então, eu vou dizer, bom, sejam, então, y1, aí convém até que a gente chame de um linha agora, né? Só para fazer uma distinção no seguinte sentido de que essas formas aqui, elas não exatamente vão mudar, né? Mas vai mudar a diferença de fase. Então, a gente vai dizer, ó, y1 é a cosseno de φ e o y2 é a cosseno de φ mais delta, onde delta arbitrário. Claro, delta vai ser arbitrário, mas eu vou considerar o intervalo fechado entre 0 e 2π. Né? Por quê? Porque, de fato, isso é uma fase, e aí eu quero avaliar só dentro desse intervalo, porque depois tudo se repete. Então, se a gente utilizar essas duas formas agora, o que a gente obtém é uma análise muito parecida, né? Muito próxima daquilo que a gente fez anteriormente. Só que agora a gente vai chamar, usando o método dos complexos, y de R' de y1' mais y2'. E agora a gente vai somar esses dois complexos, né? De novo, isso aqui pertence ao domínio dos reais, passando dos reais para os complexos, naquele método apresentado. YR' tio vai ser quem? Ou simplesmente, né? Y1' tio mais Y2' tio. E agora sim, aí eu vou converter essa forma aqui em AE na Iφ, mais 2A E na I, Φ mais o delta. Né? E agora eu vou operar essa álgebra em cima dessa representação aqui, de modo que o meu y' resultante tio
vai ser A, que é um fator comum nessa relação acima, E na I-φ, que também é comum, que sobra 1 mais 2 E na I delta. E na I delta. Bom, eu posso, como eu fiz anteriormente, abrir esse termo entre parênteses, né? Isso é a E na I-φ, e isso é 1 mais 2 vezes cosseno de delta mais I seno de delta. E bom, a partir dessa equação, eu obtenho a E na I-φ, E na I-φ, que multiplica. Aqui nós vamos ter claramente a parte real destacada da parte imaginária, né? 1 mais 2 cosseno de delta, mais 2 I seno de delta. Então, um argumento muito parecido vai ocorrer aqui. A gente vai chamar isso aqui de um R, E na I, φ. Só que agora é R', φ'. Porque, logicamente, nós temos novos parâmetros aqui em relação às determinações anteriores, né? Vou numerar algumas dessas equações, que é importante que a gente faça isso. Então, vou chamar essa de 16 e essa aqui de 17. Então, na 17, o que sobrou, né, para a gente é definir quem é o R e quem é o φ. Então, vejamos, vou abrir de novo aquele parêntese aqui. R quem é? R vai ser a raiz quadrada de 1 mais 2 cosseno de delta ao quadrado mais o quadrado de 2 seno de delta, que é 4 seno ao quadrado de delta. Isso tudo na raiz quadrada. E esse φ', quem vai ser? Φ' vai ser 2 seno de delta sobre 1 mais 2 cosseno de delta. Tá? Nota que as duas formas elas vão ser função da diferença de fase. No entanto, a única coisa que de fato vai nos importar aqui, como eu vou mostrar daqui a pouco, é o R. O R, porque o R vai aparecer como um fator multiplicativo da amplitude, né? Isso aqui vai dar o quê? Quando a gente abre esse produto notável, a gente pode reescrever ele da seguinte forma, né? Raiz de 1 mais 4 cosseno de delta, aí vai aparecer o quadrado, né? 4 cosseno ao quadrado mais 4 seno ao quadrado, que fica simplesmente 4. Então, eu já somei seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, igualei a 1. Né? E isso vai dar raiz de 5 mais 4 cosseno de delta. 4 cosseno de delta. Né? Então, essa é a minha equação 18 e essa é a equação 19, que são funções as duas do valor da diferença de fase, né? E que vão definir valores máximos e mínimos no que segue aí. É justamente o que eu vou usar, né? Como eu já mapeei isso em termos da diferença de fase, eu vou voltar para 17. Então, voltando a 17, usando claramente a 18 e a 19, né, implicitamente, nós temos que o y tio linha resultante vai ser a r' e na i beta mais φ'. Isso é importante. Então, voltando, né? Então, saindo dos complexos e voltando aos reais, pela parte real, tomando a parte real, a gente obtém, então, a função desejada, que é a R' cosseno de beta mais φ' nesse caso.
Veja, isso não é o que ele pede. Ele pede, na realidade, que nessa nova configuração, qual é a razão entre os valores máximo e mínimo da intensidade. Mas veja, como R é função de delta e φ também é uma função de delta, isso aqui também vai acabar sendo uma função da diferença de fase. Né? Em particular, esse termo aqui, né? Esse termo aqui, a gente poderia chamar como uma amplitude dependente da diferença de fase. Essa amplitude a gente poderia botar uma barra nela para denotar que ela é um produto, né? Então ela é amplitude total. Então veja, como nós vimos ali em cima, no item B, a intensidade, aquilo que Moisés chama de intensidade enquanto potência média, depende dos seguintes fatores. Esse valor 1,5, que vem da média temporal, né? De tomar a média temporal em um certo número de ciclos, Mi, a densidade linear da corda, que não muda, V, que não muda, ômega, que não muda, né? Só muda a amplitude resultante, né? Devido à diferença de fase. Então, o que a gente observa aqui? Que A barra delta possui máximo e mínimo dados por. Quem é o A barra max? É a amplitude vezes o R' max, que calha de ser quando nós temos delta igual a quanto? Delta igual a... Então, voltamos aqui na 18. Essa equação 18, que é o que define o R de delta, né? A dependência em delta dessa função, essa função vai ser máxima quando delta for igual a 0 e cosseno for 1. E aí, quando isso acontecer, 5 mais 4, 9, raiz de 9, 3. Então, quando delta for igual a 0, o que vai levar a um R' max igual a 3, pela equação 18. E o A barra mínimo vai ser a R' mínimo, que de novo, pela equação 18, agora vai ocorrer quando o delta for igual a π, ou quando aquele cosseno for menos 1, né? Que pela 18 vai dar R' mínimo igual a 1. Por quê? Porque quando nós colocamos delta igual a π aqui, cosseno de menos 1, né? O cosseno de π é menos 1, então 5 menos 4 dá 1. Raiz de 1 é 1 mesmo. Então, isso aqui fica 1. Né? Então, a gente vê o seguinte, né? Que essa onda na equação 20, ela vai ter intensidades máximas e mínimas definidas pelo valor dessa amplitude. Né? Então, os máximos e mínimos da intensidade ou da potência média vão ser tais que ele queria que eu dividisse a intensidade máxima pela mínima. Então, vou colocar potência média máxima sobre a potência média mínima. E isso vai ser 1/2 de mi v ômega ao quadrado a barra máximo ao quadrado, porque é da onda resultante. 1/2 de mi v ômega ao quadrado a barra mínimo ao quadrado. Todos os fatores nessa equação se cancelam com o denominador, à exceção das amplitudes ao quadrado. Né? E as amplitudes ao quadrado, então, vão carregar essa dependência. Né? A max sobre A mínimo ao quadrado
é igual a quanto? Bom, mas pelas equações anteriores, né, por essa aqui, nós vamos chamar de 21 e 22, pela 21 e 22, nós chegamos então que o A máximo com barra, ele vai ser o AR' max sobre o AR' mínimo. Então, como eu havia mencionado anteriormente, não vai haver dependência com esse φ' aqui que aparecia, né? A gente até poderia calculá-lo, mas ele não ia importar porque ele era só um termo de fase, né? Qual é a conclusão? A conclusão é que tirando isso aqui, né, o A e o A, que são fatores comuns, e colocando R max sobre R mínimo ao quadrado, nós vemos que a nova potência só depende disso, e R max é 3, e isso aqui é 1 ao quadrado, isso dá 9. Isso dá 9, que de fato é o fator que a gente deveria obter nesse problema. Certo, galera? Esse é um problema longo, né, um pouco difícil, mas tá feito. E agora é só partir para o próximo. Um abraço e nos vemos nos próximos vídeos.